Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. É uma peça de teatro que vai estar em cena entre os dias 10 e 19 de abril no Teatro da Comuna em Lisboa, a partir da premiada obra homónima de John Steinbeck, que se inspirou num conto tradicional mexicano. A produção é da Companhia da Esquina e é interpretada por um elenco de luxo. Dois dos atores de Pérola, estamos a falar desta peça, estão hoje nesta emissão do Germano Campos Entrevista. Muito bem-vindos, Rui Luís Braz e Tiago Costa. Muito obrigado. Tanto quanto sei, trata-se de um texto em torno do tema da ecologia e a expropriação dos recursos naturais. Não podia ser um tema mais atual, Rui? Não podia. Não... Infelizmente. Infelizmente mesmo. E não só sobre isso, tem outras camadas, não é? É sobretudo sobre enfim, quando nascemos socialmente, em termos de classes, também estamos resignados a pertencer a um estrato e não sair daí. Portanto, interessa aos senhores, aos feudos, que continuemos estúpidos, iletrados e obedientes. Também é sobre isso, é sobretudo sobre a cobiça. E, portanto, estamos a viver um momento de trampa mundialmente, politicamente. Dizes tudo. Não preciso dizer mais nada, é um asco ver a televisão, a falta de empatia, a desumanidade. Estou em profundo choque, não é? Acho que estamos todos. Dá vontade de chorar cada dia. Dá vontade de não ligar a televisão. Não ligar a televisão, se bem que nós temos de tomar posições e ajudar. Se bem que a culpa não é da televisão. Exato, não. É da iliteracia a que estamos votados e, portanto, as pessoas não pensam. É só isso. Não percebem que a história é cíclica, que estamos a reviver tudo aquilo que há um processo de mais ou menos 100 anos, como sempre aprendi a história. Lá o estamos outra vez a reviver e por aí fora. Portanto, a Pérola é mais do que isso. Portanto, não podia ser mais atual. Em que ano é que foi escrita? 74. Exato. Ela foi adaptada. Ela foi adaptada ao cinema em 47, acho eu. 1947? Acho que 47, eu troquei, é 47. Acho que é 47. 47. Ele tem uma versão mexicana em 47. Foi adaptado ao cinema? Ele ganhou o Pulitzer em 40 e o Nobel em 68, desculpa. Não, ele morre em 68. Dá-me um segundo, não quer dizer disparates. Sim, senhor. Tiago, vamos à cábula. Que pérola é esta, então? Porque já percebemos que isto é uma metáfora. Sim, é uma metáfora. É a história de um pescador. Desculpa, o Nobel foi em 62. E a pérola é de 47. A Pérola acho que é de 47, mas eu não estou lá a acreditar. Faz-te as perguntas todas de... Não, eu sei que ela teve uma adaptação para cinema nessa Eu acho altura. que é 47. Eu vi isso antes. Deixa-me ver que eu vou procurar aqui. Pronto, é basicamente sim, é uma metáfora, é a história de um pescador que, através do desígnio de Deus, 47. 47. Está correto. Através do desígnio de Deus, das sortes, acaba por encontrar um tesouro que lhe muda a vida, a ele E à família, à família e às pessoas que o rodeiam. E com isso ele embarca numa espécie de travessia por causa da pérola e tenta mudar a vida dele e dos seus familiares. Sim, que é uma tarefa um bocado inusitada, impossibilitada sim. até pelo muro social que existe à volta e da própria igreja, não sei, que não os permite ser aspiracionais e conseguirem projetar na vida um sistema melhor para que os filhos possam ir à escola e ter educação. Portanto, não era um bocadinho como aquelas letras antigas dos fados, é uma casa pobrezinha portuguesa. Exatamente. Sem aspiração, sem... Nada. Nem central. completamente iliterados, em que o sonho destas pessoas é que o seu filho, porque o personagem tem um filho, é interpretado pelo Pedro Pernas. O pai? Não o filho. O Quino, portanto. O Quino. E basicamente ele espera esperançosamente que o seu filho consiga aceder a uma cultura qualquer, à cultura daquele povo. Porque nenhum dos personagens o conseguiu até ali. Porque são pessoas que vivem do mar, vivem em cabanas na praia, não têm nada, têm para comer e pouco mais. E são explorados por um sistema que os deixa lá em baixo e que Sim.
Sim, e às tantas podia ser portuguesa a obra. Sim. Nós sentimos isso. Eu sinto isso. Podia ser Na o Ria pescador Formosa, do na Algarve Nazaré, ou da Nazaré. Sim, poderia. Dentro daquele contexto temporal, atenção. Sim, claro. Posso fazer só para isso? Na verdade, acho que o interesse do Jorge Gomes Ribeiro, que é o nosso encenador, o nosso querido encenador, que é um fofinho, é um homem inteligente e muito interessante. Confirmo. Inteligente. E o Jorge, portanto, isto não é uma peça, originalmente, para quem não sabe, obviamente é um conto, e isto é uma adaptação para teatro desse dito conto, uma adaptação do Jorge. Tu dizes para dizer o quê? Que estava a dizer Porque podia ser português. E portanto o interesse é manter, exato, o interesse é manter, não localizar. Nós estamos a falar do México, Tema estamos a falar universal. um tema universal que podia ser em qualquer lado, em qualquer cantinho do planeta, num sítio onde uma tribo ou coisa parecida pudesse viver em condições semelhantes. Sim, tem a ver com isso, tem a ver com um estrato social que é do mais baixo que pode existir, no sentido de aquelas pessoas não têm nada, vivem do mar, o dinheiro para elas é uma coisa. A pérola vem como um euro-milhões, quase. Em que. Uma maldição? Sim, Sim. claro. Claro. O que é um contrassenso. Claro. Sim. Mas acho que a mensagem é um bocado essa. Há várias mensagens na peça. Há muitas. Mas a mensagem é um bocado essa, que é até que ponto é que de repente quem encontra um tesouro, principalmente um tesouro que toda a gente quer, não é? Quem é que não quer ganhar Euromilhões hoje em dia? Toda a gente quer ganhar Euromilhões. Vamos pôr a coisa assim. E encontrar uma pérola, porque o Euromilhões é uma coisa feita pelo homem, criada pelo homem. Uma pérola é uma coisa criada pela natureza, é um acidente. O Rui Eu tenho um texto sobre isso. tem uma tirada sobre isso muito bonita. É um pequeno acidente. É um pequeno acidente da natureza que cria aquele objeto que pode mudar a vida de muita gente. E se for encontrado por alguém que não tem nada, obviamente, e principalmente por uma pessoa iliterada, que não foi à escola, pode ser uma maldição. Sim. É um bocadinho aquela coisa de não, cuidado com o que desejas, porque pode ser que venhas a tê-lo. Né? É um bocado isso. A gente às vezes tanto pensa que o fator A ou B vai mudar a tua vida, e às vezes é o dinheiro, o facto e não é isso que Mas se consegue. há quem diga o que tem que acontecer é que tem que acontecer. Exato. Claro. Mas depois cuidado, porque a cobiça dos outros, portanto, tu ficas muito. Voltamos ao Euromilhões. Se o ganhares, cala-te, porque vais ter montes de amigos à tua volta que não eram até à altura, que estavam literalmente a cagar para ti, falando bem depressa, e que de repente e vão lá a casa. Eu se ganhasse, sou teu amigo desde pequenino. Sou teu amigo desde pequenino. Ajudaria caladinho. Não é? Peço desculpa. Olha, e as alterações climáticas, que papel é que têm também nesta peça, nesta pérola? Há uma componente ecológica sempre que está presente na peça. E estamos a falar de pérolas, mas poderíamos estar a falar de lítio ou de outro. Ou Exatamente, de é a outra coisa exploração qualquer. dos recursos. Se houvesse essa analogia com Portugal, por exemplo. Sim. Exato. Sim. Mas podes fazer todas. Eu acho Sim. que quando. Não é? Digo Sim, tem a ver com esta coisa da exploração dos recursos naturais. Pelos ricos. Sim, e que papel é que o homem tem na destruição da fauna e da flora, e para que fim? Não é? para que fim? Agora, de repente, toda a gente tem um carro elétrico, e para onde é que vão as baterias daqui a 10 anos? Não é? É um bocado isso. E mesmo a preocupação na construção cenográfica de espetáculo e tudo isso é toda feita com essa premissa. Portanto, é cartão, são coisas recicladas, são objetos de mar, portanto são. Vocês têm consciência mesmo ecológica dos perigos que a humanidade está a correr? Olha, independentemente daqueles apelos semanais do António Guterres a dizer que estamos mesmo à beira do precipício. Não só tenho, como tento acalmar o meu filho que sofre de stress em relação a isso, portanto, acho que a geração dele, quando está alerta, ele está, acaba por sofrer um bocadinho com isso. Eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, em dormir. E há coisas que eu não vou ver hoje porque eu não consigo, fico a ponto de, literalmente, das lágrimas me caírem para a cara abaixo. Mexe mesmo comigo, é daquelas coisas que mexem mesmo comigo, mas há muitos anos e não consigo entender qual é a postura dos homens face a isto, eu não consigo entender. Sim, não consigo. E a quantidade de países que saíram do Acordo de Paris, não é?
e que continuam a sair. Eu estou errado, eu não posso ser certas coisas, mas não um sniperzinho que faça um favor à humanidade. Deus me perdoe. Não estejas aí a tentar Sério, não, chamar são a responsáveis atenção, pela morte de tanta gente e estão a dar cabo do planeta desta forma, sem qualquer espécie de paga, sabes, tipo, agora vais penar aí os costados por aquilo que fizeste. Não, olha, eu estou em estado de choque. Nunca imaginei, eu costumo dizer isto, nunca imaginei nos anos 80, que foi a minha fase de ser jovem e de estar a crescer, a tornar-me um adulto, que não tivéssemos a avançar no sentido progressista. Nunca imaginei que voltássemos atrás desta maneira. Há um retrocesso grande. Completo. Que horror! Os miúdos de hoje em dia não têm noção da liberdade que nós tínhamos nos anos 80. Eu não tenho Isso teria noção. uma discussão. Eu não tenho noção, eu nasci Muito nos anos grande. 90. E tu não sei, pois é. Eu não faço ideia, mas acredito que houvesse uma esperança forte em relação a estes temas, não é? Nessa Éramos altura. livres Pois. de dizer o que pensávamos, de sonhar com outras coisas. Não eram cancelados. Não éramos cancelados, não havia redes sociais. Opá, esquece. Yeah. Havia uma coisa chamada ar livre, talvez, não? Assim, as pessoas falavam umas com as outras, uma coisa rara, não é? E conheciam-se olho no olho, e Tiago, tropeçando e corando. Tiago, tu que és de uma geração teatral diferente do Rui, gostavas de lhe colocar agora algumas questões relativamente, por exemplo, que é sempre importante, à adolescência e à entrada na vida adulta de cada um de vocês? Se eu gostava de Ai, meu Deus, perguntar, que é que opa, aproveita agora. Vai. Então, Rui, fala-me um bocadinho da tua primeira experiência teatral. Calma. O que é que ele quer saber? É teatral. Teatral. Como ator, assim, como é que começou? Olha, começou muito rápido. Começou no Instituto Franco-Português. Eu estava a fazer o 12º na Universidade Universitária, porque eu, sou ali de Carregado, Alenquer. Queria vir para a Escola Superior de Teatro, os meus pais não queriam. Eu sabia que tinha que vir para Lisboa, nunca tendo estudado cá. Quis fazer o 12º aqui para me habituar à cidade e não ser depois assim como se diria em chinês, um achão. Tu fizeste o secundário já em Lisboa? Eu já fiz na Universidade Universitária para poder conhecer a rede do metro, estar integrado. Ainda bem que fiz, pronto. E depois lá saí de casa para o conservatório. Qual era a pergunta? Era? Como é que começou? Como é que começou? A primeira de todas. E eu fiz. Espera, tenho outra, antes dessa. Foi na boa para eles? Vá, Tipo, porrada. Não. Eles estavam bem com isso? Não. Estavam mal? Ou estavam assim? Eu tive que sair de casa. À bruta? Um bocado à bruta, coitadinhos. Eles estavam só a fazer aquilo que eu hoje És fiz ao o meu filho. Mas és o filho mais velho. sou um filho mais velho, sim. Portanto, penei por isso. Um bocadinho tive que abrir um bocadinho as portas. Mas fiz no Instituto Franco-Português o Le Roi Ubu, em francês, né? Ensaiava até metade da peça porque o último comboio que eu tinha entre campos não me permitia ficar até ao fim do ensaio, de modo que estirei sem ter nunca entrado nas últimas cenas fisicamente. Portanto, só sabia que tinha que seguir aquele espaço e depois fazer. Que horror. Foi horrível. Mas foi o arrancamento, né? Tipo, pronto, a partir daqui perdi a virgindade. E depois fui para a Escola Superior de Teatro a seguir, tanto no ano de 85, acho. Quando o meu irmão nasceu. Estás a ver? Engraçado. Os animais ainda falavam. Quantos anos é que tinhas nessa altura? 17, quando fui para o conservatório tinha 17. Pronto, acabadinho de sair do 12º e tal. Lá fui. Eu ando do Ronaldo, 85. É? Não sei. Eu sei porque eu ando do meu irmão, eu decorei sempre. Eu ando do Ronaldo. Faz 40. Mas sim, os meus pais não aceitaram bem, da mesma forma que eu, a última coisa que queria para o meu filho é que ele fosse para um curso de teatro. Ele foi. Portanto, É sempre assim, não é? Não há nada Está a fazer. bem, mas já tem um ator em casa. Já, mas ele tem lá. Eu acho que ou se tem um ator dentro de ti, ou não vale a pena. O que é que os teus E pais... por acaso o meu filho por acaso tem. Desculpa, Por muito que eu não queira. Desculpa, Tiago, estar aqui a boicotar um bocadinho o teu raciocínio, mas não te A minha esqueças. entrevista, não. O que é que os teus pais alegavam para não te deixarem ir para este mundo? Achavam que eu era inteligente o suficiente para escolher uma profissão segura, que me permitisse ter um ganho mensal normal. Ou escolher uma profissão, ponto. Porque há muita gente que acha que ator não é uma profissão. Exatamente, escolhe uma profissão. Isso é outra Faz coisa. isso depois por prazer à noite. Eles tinham toda a razão, devia ter seguido o conselho. Não tinham nada. Epá, claro que eu não conseguia, se tivesse conseguido tinha-lo feito. Mas não consegui. Era mais forte que eu, não estava dentro de mim e imaginar-me a trabalhar das 8 às 5 da tarde. Não dá. O chamado 9 to 5. Não dá, ou 9 to 5. É engraçado porque a minha experiência é totalmente oposta. A minha mãe ia comigo aos castings. Alguma vez, disparado. Com quantos anos? 10.
Aí começou mesmo meninico. 11, 12. De teatro ou televisão? Eu comecei na televisão. Fiz uma novela chamada Sonhos Traídos, uma novela com o Henrique Viana, Sônia Reis, com a Mafalda Vilhena, a Cristina Carvalhal, Para o onde? Rui de Carvalho. Para a TVI. Para a TVI. Sei. Yeah, Eram quatro uma novela, irmãs. eram 4 irmãs que eles Era uma adaptação venezuelana. A novela Já sei, começava já na sei. Venezuela, em Caracas. Exatamente, Yeah. já sei o que é. E elas ficavam sem nada, pronto, novela, né? E vinham para Lisboa, para um casarão. Yeah. Nada. Foi Não, assim, não, foi assim, tinha muitos atores assim da velha escola, que alguns. Então, a pergunta que eu coloquei ao Rui, coloco-te a ti exatamente no sentido oposto. O que é que a tua mãe esperava de ti com 10 anos? Atenção, aquilo foi um acidente. Aquilo foi um acidente. Aquilo não era suposto ter acontecido. Isso não existe. Pois, Senão não estavas aqui agora, já pensaste? Sim, foi um acidente. Não, é que ele não é o seu Tiago. O Tiago é ótimo ator. E Vocês tranquiliza-me são. imenso. Pronto, mas eu estou a falar dele. E tranquiliza-me imenso poder dizer isto com toda a verdade e poder contracenar com alguém que não está ali. Ele é mesmo bom ator. E tem-me surpreendido imenso nas últimas semanas. Eu conheci o Tiago aqui há uns anos numa novela chamada Mundo ao Contrário. Ele era muito pitinho ainda, eu achava-lhe muita graça, Acabado porque de sabia sair bem do o que queria, conservatório. muito livre, muito, ao mesmo tempo certinho. Mas pronto, e agora em teatro é a primeira vez e estou a adorar. Gosto muito dele. Obrigado. Não. Na altura de dizer-te eu também. Eu também gosto muito de ti. Mentiroso. Estou brincando. Mas sim, foi. Ou seja, começou numa espécie de. Num casting que houve na Feira Popular, pá, em 2001. 2000? No Teatro Vasco Santana? No Teatro Vasco Santana, exatamente. já que já não existe. Pá, Nem a feira, coitada. Nem a feira. E eu lembro-me de ligar ao meu avô, que na verdade foi o responsável por isto tudo, e dizer: avô, olha, vai acontecer aqui um casting, pá, eu não sei bem o que é isso. Pá, eu tinha 8 anos, sei lá, eu não me lembro disto. Lembro-me vagamente, minha mãe conta-me melhor às vezes, falamos sobre isto. E fomos. Pá, só que não entrámos porque a fila era no Saldanha. Acabava no Saldanha. Não entrámos. E eu vim para casa, muito triste, né? E abriram o dia a seguir de casting. E eu liguei outra vez ao meu avô. Estou, avô, olha, podes ir comigo outra vez. É porque já querias. Epá, mas Já eu havia ali não qualquer sei coisa a puxar-te, não é? Havia ali qualquer coisa. Eu tenho uma experiência na escola primária. Eu era o protagonista de uma peça na escola primária. E no dia da peça houve uma colega minha que me entalou o dedo uma hora antes do espetáculo. Entalou-me o dedo e Pensa-se que não de propósito. pensa-se que não de propósito, porque aquilo era a sala das meninas, eu não sabia, elas estavam-se a vestir e eu queria entrar porque estava lá a minha mochila. Pumba, Pá, bateu-te com a porta. e ela fechou-me a porta com o dedo na dobradiça e eu fui para o hospital. Epá, e a verdade é que eu voltei, já tinha um substituto, quando voltei já tinha um miúdo vestido com o meu figurino e não sei o quê, pronto para e eu fui fazer o espetáculo com o braço ao peito. Eu disse: não, tu não fazes, eu estou aqui. eu vim do hospital com o braço ao peito e eu tenho fotografias disso. Muito engraçado. Pá, e se calhar essa experiência despoltou alguma coisa, pronto. E pronto, e depois acabei por 3 ou 4 castings e acabei por ficar no elenco infantil da novela. E pronto, e começou aí. E depois trabalhei para aí até aos 13, 14 anos. E depois disse à minha mãe: não quero mais isto, quero só estudar, estou cansado, não tenho tempo para nada. Mas Quero ir estudar, Mas quero só estudar. É o bichinho. Mas depois fui estudar e fui viver a vida, a minha adolescência. E depois com 18 anos, pá, aí, com 18 anos voltei a fazer coisas. e tiraste dividendos amorosos? Como assim? Como assim? E ele percebeu. Dividendos amorosos O de... facto de seres ator facilitou a vida. Esses com os dividendos. gajos. Epá, Ajuda. sim, talvez, eventualmente. Eu já não- Epá, envolvi-me com... Já não me lembro. Não, eu lembro. É assim, com essa idade, não. Eu não tinha idade. Não, que estou a falar com 18. Quando eras... Imagina. Não, quando eu tirei, envolvi-me com colegas, claro. Mas acho que é uma coisa normal no meio. As pessoas envolvem-se. Porque também, às vezes, o trabalho leva-nos a isso e se nós estivermos predispostos, acontece. Espero não o voltar a fazer, porque tive É uma coisa experiências. que eu evito, ué.
eu também passei a evitar, mas eu era vida miúdo, toda. não sabia, né? Deixei-me levar, várias vezes, algumas, poucas. Mas percebi que não é um bom princípio envolvermos com colegas, porque dá muito trabalho e dá muita chatice. E... Sobretudo quando dá para o torto. Sobretudo Sim. se der para o torto. Se não der, está ótimo. Sim, mas normalmente, Normalmente normalmente dá. Principalmente atrizes. Desculpa. Principalmente atrizes. Produtores, realizadores, isso já pode. Não, tudo o que não seja atrizes, tudo bem. Guarda. Não é que eu não gosto de atrizes, eu adoro atrizes, adoro atores no geral. Tudo o que não seja da contracena. Não, atrizes, não. Eu disse isso há uns anos atrás para mim. Não. Atrizes, não. Só bailarinas ou jornalistas. Mas depois fizeste uma série mais tarde que parecia o Baywatch, As Marés Vivas à Portuguesa, Água de mar, sim. que foi um grande sucesso na RTP. Foi. Mas passámos mal. Passámos mal para fazer aquilo. Mas No inverno. praticamente não havia guarda-roupa. Inverno. Lembras-te? Lembro e pá, e nós estávamos a gravar Vocês, tipo, verão tudo em. no inho, tudo em caixa de sexo, ou seja. Sim, boia Calcinha e. de banho. Era Baywatch, meu. Baywatch. Só não havia sem a Pamela Anderson. De resto. Quem é que estava fazia lá a Pamela? tudo. Não havia. Bom, Não digas. Não, isso quem quiser vai ao IMDb. Depois ver- diz-me lá fora. Exato. Desculpa. Não, mas foi um projeto engraçado. Foi o primeiro projeto de ficção da Coral. Eles estavam só a fazer entretenimento até ali. Já sei o quê. Tu não fizeste isso? Não foste lá fazer uma perna não, nada? não. Certeza? Não, Minha porque perna é muito Foi feia lá para muita gente. Não, porque o Rui é um ator sério, não é? Exato. Não, disparado, fiz tanto disparado. Exato. Não, mas olha, foi uma experiência muito engraçada. Gravámos muito na Foz do Arelho, passei lá muito tempo. Mas não, foi no verão ou não? Não, é assim. Pois, esse é que é o problema. Acabou por por assim. ser no verão depois a emissão, né? Acabou por ser uma coisa de verão. Sim, mas a gravação propriamente dita. Não, estamos a falar tipo de ir à praia Em fevereiro. e a março, abril, Eu não- muito frio, muito frio. Foi a única vez na vida que eu tive uma experiência de quase hipotermia. Pois. Yeah. Então, mas aí é que se vê mesmo quem é que tem amor à camisola. Epá, pois, é Ou preciso querer- à falta dela. É preciso Neste caso. querer muito. Epá, havia situações de, imagina, tu estavas ali a segurar aquilo e ao corta, tipo, tu querias morrer, meu. Tu querias só ouvir o corta para. Pá, porque imagina, mesmo os câmaras estavam com fato de neoprene, tudo, né? Dentro da água, epá, e tu não, e tu estás com uma boia, com uns calçõezinhos e. Coitado. Em março ou em abril, tipo. Eu mergulhei em janeiro e no naquele- guincho numa E na série Foz chamada... do Arelho. E na Foz do Arelho, A que é um grande mar mentira. hiper perigoso, morre sempre gente na Foz Pois. do Arelho. Tivemos ali algumas situações, porque depois aquilo envolvia salvamentos e não sei o quê, e às tantas aquilo. Houve ali umas situações que não foram salvamentos, mas que tiveram perto de o ser, e estávamos a filmar, não é? Não era o suposto. Mas imagina, eu lembro-me de mesmo os bombeiros e mesmo o pessoal dos nadadores Salvador, eles têm muito respeito por aquele mar mesmo. Pois é. Muito respeito, porque aquele mar é muito, muito, muito difícil mesmo. Muito Rui, difícil. e o que é que te aconteceu? Tu já fizeste dezenas, não sei se já perdeste a conta ao número de peças que fizeste, séries de televisão e filmes. Já lá vão quase 40 anos, portanto. Era giro. Eu lembro, sabes, o Rui Mendes foi o meu querido professor de interpretação na Escola Superior de Teatro, que eu devo imenso e que é um ser humano extraordinário. E uma vez na aula gritámos, ralhámos, gozámos imenso com o Rui porque lhe estávamos a perguntar qualquer coisa e sobre uma personagem, não me lembro, qualquer coisa que ele tinha feito, e ele dizia, não me lembro, já, sei lá, já vi tanto, não me lembro como é que se chamava e tal. E nós, setor, por amor de Deus, e eu disse-lhe assim: alguma vez eu, quando for ator, vou-me lembrar de cada coisa, que eu não saí desta. Meu amor à arte é tão. Esquece, eu tenho um bocadinho de Alzheimer. Mas eu acho que faz parte um bocado da profissão. Não Nós me lembro de muitas coisas. acabamos por desenvolver uma memória seletiva. Claro. Não é por isso. Imagina, se tu estiveres a gravar uma novela e se tiveres 30 cenas por dia, se te pedirem para gravar a terceira cena depois de fazeres a 15ª, tu já não sabes. Mas isso é forma de trabalhar em Portugal ou é no Brasil, por exemplo? É igual. É igual. Eu estive no Projac, por exemplo, estive lá só a ver. É igual, a mesma coisa. Eles têm muito mais dinheiro, muito mais funcionários, mas é igual. Não, mas a tua memória faz isso para se defender, sabes? Sim. Tem que ser. Tem que ser. Pois Tem que uma ser. disquete Olha, tira as outras. estávamos a falar disso a chegar aqui. Eu fiz uma peça com o Jorge, também para a Companhia da Esquina, uma coisa chamada Em Baixo e Em Cima,
E nós tivemos, não foi um ano, mas foram tipo 7 meses, 8 meses, 9 meses sem fazer aquilo. Eu tenho um monólogo a meio da peça. É um monólogo ainda considerável, 2 páginas, um monólogo interessante. Aquilo é a partir do Beckett. É um espetáculo muito bonito. Acreditas que passado 6, 7, 8, 9 meses eu peguei no texto e disse, olha, vamos repor isto, vamos fazer um espetáculo, vamos fazer na Moita, no Baixa da Banheira, num auditório muito interessante que tem lá. E fomos fazer o espetáculo e eu queria assim, agora vou ter de redecorar isto, se bem que quando aquilo fica ali numa gaveta na tua memória. Veio tudo à tona d'água. Eu estava-lhe a contar isso quando estávamos a vir para aqui. Eu olhei para o texto e disse assim, meti a folha para baixo e disse, vou tentar. Vírgula a vírgula. Tipo, 9 meses depois de fazer o espetáculo, nunca mais me lembrei daquele texto e vírgula a vírgula. Não falhei uma palavra. E meti a folha para baixo e disse, vou tentar. Tipo, só naquela. Claro que não vou conseguir. Mas a memória tem esta coisa. Sim, fala. Estava a dizer para mim mesmo, para eu não me esquecer de dizer uma coisa. Eu estou a atravessar um processo parecido, porque nós, Companhia da Esquina, vamos ter, e ele também, o Tiago também, vamos fazer um espetáculo que fizemos o ano passado, que esteve na Casa do Artista, o Terror e Miséria do Terceiro Reich do Bertolt Brecht, e vamos fazer as comemorações do Dia Mundial de Teatro, dia 27, em Palmela. Portanto, fica ao aviso a quem quiser ir ver. Dia 27 de março. Como havia 2 colegas do elenco original que infelizmente não podem, porque estão noutras produções e não podem fazer, eu e ele vamos estrear outras personagens que não aquelas que... Eu vou estrear completamente, ele já fez o espetáculo. E eu, além dos 5 que fazia, vou fazer também os de Johnny Cabral. Alguma vez ou alguma peça te marcou mais profundamente que outras? Embora todas sejam importantes, tenham a medida da importância que nós lhes damos na altura em que as fazemos. Olha, eu acho que todas te marcam minimamente, a não ser que seja uma coisa que tu de todo não te envolveste o suficiente. É um bocado difícil fazer aqui uma escolha. Há tantos espetáculos por motivos diferentes que me presentearam internamente, sei lá. A tua estreia? A minha estreia foi no Romeu e Julieta, no Teatro Aberto, em 88, na Estação de João Lourenço. E marcou-me a todos os níveis, para bem, para mal, ganha terror de palco, foi uma coisa muito intensa, não vamos discutir agora isso. Eras o Romeu? Era. Quem era a Julieta? Cristina Carvalhal. Uau. A minha querida Cristina, não vejo há anos. Eu acho que acabo por ficar mais prisioneiro daquilo que enceno do que aquilo em que eu sirvo como ator. Ou seja, e me vejo mesmo a mim muito mais como encenador do que como ator. Eu sei que o grande público não é daí que me conhece, mas o que eu acho que sou bom a fazer é mesmo encenar. O resto, vou fazendo. Não digas isso. Não, não é verdade. Não, estou a dizer que sou uma merda. Pronto, minimamente. Não te desmereças, por favor. Não. Já há muita gente para o fazer, não é? Pois, é verdade, eu aprendi isso. Tens tanta gente para te desmerecer, para que é que tu vais fazer isso a ti próprio? Mas eu não aprendo, não vale a pena. Sim, mas agora já tenho uma relação comigo muito mais simpática. Já gosto muito mais de mim, já acho que não há direito de mas porquê? Não tinhas confiança? Não. Nunca fui não sou um ator muito... Eu sou confiante, chega à altura da ação ou entrar no palco, eu sou da opinião que isso não é mau. Eu acho que isso não é mau, mas ótimo. A indústria da televisão sempre me criticou para eu mostrar as minhas inseguranças no antes e no depois. Olha, eu tive... E não no durante? No durante eu não mostro. Eu acho que estou bastante seguro. Quando a ação é ação, eu estou a fazer. Mas todas as questões que eu tenho para pôr a mim mesmo, à produção, às coisas, antes e depois, será que ficou bem? Mas não sei o que, não queres que repita? Esse lado eles não gostam. Há um lado perfeccionista. Eu gosto de atores que fingem que estão muito seguros. Epá, eu não vou fingir, acho que isso não é um defeito, é uma virtude. Completamente. Eu conheço alguns atores seguros, mas que são seguros. Mesmo? Às vezes não Sim, mas são. que são seguros. Eu conheço as duas versões. Os que são seguros, ou que representam mas bem, que são os canastrões. Pois. E os que são seguros e que são realmente muito bons. Conheço poucos, mas conheço. Eu estive a fazer uma coisa há pouco tempo com o António Melo, o grande Tomel. E era um dia, foi um projeto para a TVI, não sei o quê, era um dia com muitas cenas. Ele era o meu pai, fazia o meu pai. E nós tínhamos muitas cenas juntos. E ele já estava no. Eu fui lá fazer tipo 20 episódios, claro. E ele já estava no projeto há muito tempo. E eu estava ali no início do dia, olhar para as cenas, muito ofegante. Era para aí o segundo dia que eu estava a gravar. E estava assim ainda tipo à procura também do personagem, assim um bocado cheio de medo.
E de repente ele virou-se: puto, o que é que se passa? Eu assim: isto são muitas cenas, pá, isto, a decorar isto tudo, pá, estou assim, mas estás com medo? Eu disse: pá, estou com medo, são 30 cenas, estou com medo. E ele disse: no dia que não tiveres medo, desiste. Exato. Grande aconselho. Melhor de Na todos. verdade, se tu não sentes nada por dentro, então Melhor de estás lá a todos. fazer. Melhor de todos. Vai-te embora. Vai-te embora, não estás aqui E a não fazer tens de ter nada. medo, meu. Tens que mergulhar. Não tens de ter medo. Não. Tens de ter medo. Estou a falar Olha, de vamos outro estrear, nível. Claro que vamos sim. estrear Tens o de estar Brecht. nervoso. Estou todo borrado. Isso é outra coisa, Estou não é todo medo. borrado. É Mas brio. é brio porque queres fazer aquilo bem. Exato. E É envolvimento. E neste caso estou a substituir um gajo que por acaso é muito confiante e por acaso é brilhante, que é o Ricardo O Raposo. Ricardo. Deixa-me dizer que não chegámos a dizer o resto do elenco Não, já agora. ainda não, da Pérola. Ainda não. Da Pérola. Podemos, da Pérola? Com certeza. Carla Chambel, a Paula Neves, o Pedro Martinho, a Ana Pedro Lúcia Pernas. Palminha e o Pedro Pernas, que já tínhamos dito, era o único que E a tínhamos Rita dito. Fernandes. E a Rita, sim. E a Rita Estamos Fernandes, em acho que não Somos esqueci 8. de ninguém, por amor de Não, Deus. Acho que não. Somos 8. E que são muito fixos, são muito queridinhos. Agora, uma pergunta para os dois. Vocês empenham-se a 100% ou 200% ou 300% a fazer a peça, dão tudo o que têm e o que não têm, e a peça está pouco mais de uma semana em cartaz. Porquê? Não sei. Há um hábito, é uma moda ou é uma maldição? Olha, Germano, eu aqui pessoalmente, e ninguém me leva a mal por estar a dizer isto, eu detesto fazer espetáculos para ter meia dúzia de apresentações. Mas atenção, estamos a partir aqui de uma premissa falsa. Nós vamos estar na Comuna estes dias. Pronto, Mas então depois vamos para a digressão. Então corrige-me. Vamos para o Alentejo, vamos para o Algarve Ótimo. E a ideia é que depois, acho eu... Quem quiser saber as datas, consulte. Quem quiser consulte- saber as datas vai saber já, porque eu tenho aqui tudo Fixe, marcadinho. estás a ver? Ou então consulte o site, não é? Da companhia. Companhia da Esquina. Vamos estar em Santo André, em Sines. Santo André, Sines. Está-me a faltar outro. Não me lembro. Datas, está aqui. Mas ele vai aqui. dizer isto. Eu vou dizer Ou já. seja, é agora, enquanto Portanto, é estamos, assim. enquanto estamos a gravar neste momento, a dias da estreia. Teatro Esfera, que é Luz, 6 e 7 de junho. Santo André, Santiago do Cacém e Sines, 11 a 14 de junho. E Bragança, 8 de isso. novembro. Pronto. Isto é o que já São está, as não quer dizer que a gente não apresentações faça bastante mais, não é? temos. É o que já está marcado. Que temos marcadas. Neste meio tempo, podem fazer outras coisas. Sim. Tu apareceste, Tiago, este ano na RTP1, na Travessia, uma série de 6 episódios realizada por Fernando Vendrell. Eras meu colega, eras o jornalista de Exato. serviço. Foi engraçado fazer esta série baseada em factos verídicos, obviamente. Sim, olha, e na verdade foi a primeira vez que me calhou um personagem que tivesse existido realmente. O Tomás Ribeiro Colasso, que ainda era da família da Amélia Rei Colasso. E foi muito interessante. Acho que ele escreveu um livro, eu tive a oportunidade de ler o livro sobre a travessia. E era um monárquico, era um gajo com um humor muito engraçado. Lá está, eu não tive a oportunidade de o conhecer, mas a partir da obra deu para perceber algumas coisas. Conheci um sobrinho neto dele que também se chama Tomás Colasso, que é artista. Troquei umas mensagens com ele, porque ele, saber coisas sobre o tio-avô. Yeah. E leste coisas escritas por ele? Sim, ele tem Foste um à livro. Biblioteca, à Biblioteca Nacional, por exemplo? O Fernando passou-me. Encarregou-se. O Fernando nessas coisas sim, Fernando ele é passou-me o livro. Ele passou-me o livro, eu li o livro e deu para ter uma ideia melhor do personagem. E depois foi construção. Eu tinha um colega, o outro jornalista, que era o Norberto Lopes, que também acompanhou a travessia. Na verdade foram vários, mas estes foram assim os que ficaram para a história, digamos assim. Até porque eles tinham uma rivalidade, que na altura um era monárquico, outro era republicano. Um era do Diário de Notícias, outro era do Século. Exato. Diário de Notícias acho que não se chamava ainda Diário de Notícias. O Diário de Notícias é bem antigo. Era Ou era outro jornal. Era outro jornal que agora não me lembro o nome, mas já gravámos isto há um ano e tal. Normal. O dia não, era o... não me vou lembrar. Era o Século e era o outro. Estamos a falar a início dos anos 20 sim, do século sim. XX. Sim, 19, 20, sim. 100 anos, vá.
100 e poucos anos. E foi assim o projeto mais recente em que apareceste, ou vais aparecer brevemente neste ano de 2025? Tenho um projeto na calha, uma série de um realizador chamado Diogo Lopes, escrita por ele também, uma coisa muito engraçada, chamada Situações Delicadas. Gravámos o ano passado, mas está aí a rebentar. Assim, é uma série de 6 episódios, 5 elenco engraçado. É uma coisa assim meio humor negro. Também para a RTP? Também ou não? para a RTP, sim. Portanto, brevemente. Brevemente, sim. Aliás, a RTP não é para fazer publicidade, porque não precisa nem o seu diretor de programas, mas realmente, em termos de ficção e de séries, tem apostado bastante e tem dado não só trabalho, como revelado muita gente nova. Sim, e séries muito interessantes mesmo. Estive a fazer Os Brincos da Viúva. Não sei para quando é que é a estreia. Mas também para breve, olha. É que depois, como estão tantas na calha, né? Até as coisas às vezes, por exemplo, a Travessia era para ter estreado em outubro de 2024 e demorou um bocadinho mais. Porque lá está, porque estão várias séries na calha, mas é bom sinal, quer dizer que há produção e que as coisas estão a acontecer. E estou a fazer uma coisa que é muito bom. Que eu reclamava que devia ser feita, que é ir pescar aos pormenores da nossa história, fazer uma pescazinha, porque nós temos um manancial gigante de coisas para contar, para abordar, para servir de tema para a ficção.Sim. E que durante muitos anos tiveram na gaveta. É nisso que os americanos são mestres. Incríveis. Dás um pum e aquilo de repente há uma história. E há um filme. E sobretudo se o personagem principal morrer, ou seja, há uma conclusão da história, melhor ainda, já estão na semana seguinte já estão a filmar. Completamente. É verdade. Com um bocadinho mais de realismo, um bocadinho mais de ficção, é assim mesmo. O teu projeto, e eu agora queria falar nisto, O Meu Pé de Laranja Lima, também foi uma coisa importante na tua vida, do José Mauro de Vasconcelos, autor brasileiro. Eu costumo dizer que isto por causa da conversa que estávamos a ter antes. O Meu Pé de Laranja Lima foi um dos livros que mais me marcou a minha infância completamente. Porque mexeu emocionalmente comigo. Se calhar havia ali ponto de contacto, não sei se seria por aí. Se calhar não era uma criança assim muito feliz pelo facto de viver afastado dos meus pais e sentia essa distância. Eu estava na Alemanha, eu estava cá, sentia-me essa dependência, sentia-me diferente dos outros por aí. Portanto, não é que coitadinhos, eles eram escritos comigo, mas pronto, teve que ser, foi a vida que me obrigou a isso. E quando tinha 8 anos, eu comecei a ler muito cedo e estava a ler O Meu Pé de Laranja Lima, e quando o Portuga, enfim, não querendo ser spoiler, um dos personagens, que é um bocado a figura de pai daquela criança sozinha. O livro é autobiográfico, é sobre a vida do próprio José Mauro de Vasconcelos. E quando ele parte, eu desatei numa choradeira que não conseguia parar e fiquei com esse síndrome cá dentro e disse à minha avó, tinha 8 anos, eu disse, um dia eu vou salvar uma criança. Conversa esta, mesmo que eu tenha filhos, não sei o quê, é isso que eu quero. Eu quero ir buscar uma criança que não tenha um pai. E pronto, e fiquei com essa pionês cerebral. E acabei por adotar o meu filho há 9 anos exatamente nesse percurso. Um percurso que, tanto quanto sei... E depois ensinei a peça, portanto transformei em teatro e não tem sido fácil, mas também tem sido altamente glorioso, penso assim, em termos de educação. Ver um miúdo crescer ali. É a coisa melhor da minha vida. É a coisa mais acertada que fiz, é a razão da minha existência, é a razão de eu querer... que nunca quis durar muitos anos, eu agora quero. Ele precisa de mim, eu tenho que estar cá. Já mudaste ideias, graças a Deus. Graças a Deus, sim. Nunca levei isso muito a sério. Agora penso que pronto, há uma finitude e temos que prolongá-la o mais possível dentro daquilo que é. Claro que não quer pesar a ninguém. Um dia que não esteja em condições e estiver a ser um estorvo, então derreta-me, mandem-me fora, mas queima-me, whatever, o que estiver na moda. O que tiver na moda na altura. É muito diferente, já não estou cá. Mas quero durar o máximo de tempo possível, até porque realmente eu olho para a vida, eu achava sempre que era muito negativo e pessimista, e sou. Intrinsecamente é isso que me define. Mas nos últimos anos eu mudei e, portanto, eu sou otimista, eu gosto de viver, eu acho que a vida, mesmo que estejas acamado, desde que consigas ver uma série de filmes que nunca viste, os milhões de livros que tens para ler, e conviveres com as pessoas que tu amas, e rir-te e ter humor no meio de uma falta de saúde gigante, enquanto eu tiver humor, deixem-me cá, e lucidez. Depois, não, por favor. Mas sim, ter tido um filho preencheu-me, é mais importante que qualquer outra coisa do que ser ator, do que
realizar qualquer sonho da minha vida, qualquer viagem que tenha feito, qualquer coisa que são as coisas que eu dou primazia, que é, e nada é comparável. Olha, e ele tem... sabe que obviamente que tu és ator, já o levaste a ver as tuas encenações e as tuas interpretações. Germano, é mais grave que isso tudo. O meu filho já vinha com o bichinho. Ele uma vez, na semana em que nos conhecemos, pela primeira vez fisicamente, isto é um processo, e quando eu fui ao... não vou dizer locais, pronto, não interessa. Ele levou-me ao teatro lá da cidade portuguesa, e disse: papai, eu quero-te mostrar um sítio que para mim é muito especial. E foi. Uau. E quando ele me entra no teatro, eu disse assim: pronto, é porque eu sou ator, então ele está-me a dar graça, digamos assim. E quando estávamos lá sentadinhos, a conquistar. E ele, o que era normalíssimo, coitadinho. E depois disse: não, papá, não estás a perceber. Este é o único sítio em que eu me sinto seguro. Aqui eu sinto-me em casa. E eu, está bem. Não liguei muito. Até um dia passar com ele uma cena, eu estava a fazer uma coisa para a TV chamada Massa Fresca, e disse: passa aqui comigo o texto, como é que é? Disse: então, eu leio a minha parte, tu lês esta, expliquei-lhe a situação. Antes de ter explicado a situação, ele leu comigo muito mal, a ler mesmo, e disse: olha lá, desculpa lá, não vais fazer isso assim, isto é um exercício também para ti, não vais só dar as deixas ao pai, vais fazer a cena mesmo, vai lá, para ver como é que é. E explicar a situação. Isto é um pai ausente, que se separou da mãe, o filho está completamente em ânsias porque este pai só lhe liga no Natal e nos anos e por aí fora e tal. Explicar a situação. Portanto, estás muito triste, obviamente, porque tu não tens culpa nenhuma disso e sentes que o teu pai parece que deixou de gostar de ti e agora quer reaproximar-se. Agora não é assim. Estás a dizer: então estes anos todos não vieste, é isso que a cena está a dizer, agora queres ir ao cinema comigo, porquê? E ele: já percebi. Olha, eu passo a cena com ele. Depois da canastrada que tinha sido a primeira, que não passa a cena. E tens de tornar-te as palavras tuas, tem que passar pelo coração. Ele acabou a cena toda a tremer, com as lágrimas a cair para a cara. Que idade? Assim, 12. E diz-me assim: está bem, papá? E eu fiquei assim: olha, nunca pensei dizer-te isto, mas tu tens uma coisa que se chama talento, não é jeito, é talento. E ele: o que é isso? Eu expliquei. Achas que tenho? Sim, tu podes ser ator quando tu quiseres. Agora, eu não quero que tu sejas. Se for a única coisa que tu te vejas a fazer remédio. Pronto, foi para um curso de teatro. E, portanto, fez o curso técnico de teatro. Portanto, estava em turismo, voltou para trás para o 10º, acabou o 12º ano passado, agora tem anos. Podes ser, mas não sejas. Mas podes ser, mas não Que sejas. direito é que eu tenho? Que ninguém, Claro que não tens. diga ele É só por causa será da ator rejeição. por causa de... Não é por minha causa. Quer dizer, facilita-lhe a vida, não é? Não, e principalmente mostraste-lhe. Sim, opa, Mostraste eu estava a ensinar por a dentro. casa de Bernardo Alba quando eu adotei. Ele sabia as deixas de toda a gente. Ele sabia os adereços, onde é que tinham que ser guardados. Ele ensinava por mim. Bastava eu ir à casa de banho e dizer: o meu pai não te disse que era para entrar, não sei o que. E eu tinha que ralhar: estás parvo. Eu sou filho do ensinador. genial. Então Sou cala-te, filho vai do para a primeira. Genial. E é muito bom. Tem uma noção que eu fiquei estúpido. De timing. De tudo. Uma pessoa que não foi habituada em teatro. Uma vez fui ver uma peça, era uma tragédia grega. Eu disse: vou apanhar uma seca. Olha, ele disse: cala, que eu quero ouvir. Teve o tempo todo e fez uma dissecação de todo o trabalho de ator, de luzes, posicionamento, o próprio texto. Assim que acabou, em 5 minutos, que eu pensei assim: pá, eu não posso negar este miúdo. Isto está na cara que é para aqui que ele vai andar. Então é mais encenador do que ator? Ele diz que sim. Se for... Olha, eu toda a vida nunca quis ter um filho biológico porque não queria que ele sofresse das mesmas fragilidades que eu tenho, as inseguranças, lá, aquelas coisas. Não interessa. Pensei: pá, não quero um filho igual a mim. Coitadinho. Então não é que foi buscar um filho igual a mim? Cuidado com o que desejas, voltamos à pérola. Não, mas eu amo assim. Sim, não. Acreditas no destino? Completamente. Eu Mesmo também. não acreditasse, desculpa. Olha, vinha para aqui Completamente. e vinha a falar com uma pessoa sobre isso, sobre o destino e sobre uma pessoa com quem eu já não falava há uns anos e de repente as coisas cruzam-se outra vez. Não há coincidências. Se estiveres atento. E mesmo há uns anos tivemos muito tempo sem falar e mesmo há uns anos nós sabíamos eventualmente que isto ia acontecer um dia. Pá, inacreditável. Inacreditável. Muitas histórias dessas. Estás a ver? Tipo, como é que tu... Pá, esta coisa, por exemplo, de estás com uma pessoa hoje e estás com a mesma pessoa só daqui a 10 anos e é como se o tempo não tivesse passado. Como se tenho tudo isso tivesse com meus acontecido amigos. ontem. Epá, isso é inacreditável. Por isso, se lhe quiser chamar destino, ok. Chama-lhe fé, chama-lhe o que quiseres. Yeah. Olha,
Criancinhas para ti nada? Não. Estou muito assustado com isso. Então, o Rui já apresentou as suas razões. Yeah. Não serão as mesmas? As minhas razões? Não serão as mesmas, obviamente. Opa, as minhas razões são... Quero fazer muita coisa ainda antes disso. Primeiro, podes fazer tudo. Sim, não. A questão Olha, monetária é por isso que agora chata. uma das notícias mais recentes é que em Portugal a paternidade é cada vez mais tarde. Claro. Então, Isso é bom ou é mau? Germano, a média hoje em dia de uma pessoa sair de casa dos pais é 30, 31. Né? Eu estou com 33, eu moro sozinho neste momento, mas... Eu desejo que essa média seja corrompida pelo meu filho que fica em casa até aos 50. tu que saíste porta fora para... Exatamente. Mas eu não me oponho às coisas, aos projetos dele. Temos uma relação muito simpática. Aliás, tenho uma relação ótima com os meus pais hoje. Foram ali 2 anos. Vocês podem fazer espetáculos juntos, na verdade. E quero fazer. É o meu projeto a seguir. Vamos aqui pegar num Beckett, numa coisa qualquer, e vamos ensinar isto. Bora. Chama os teus amigos que eu chamo os meus. Podes querer. Isso é fixe. Olha, as vossas pérolas de pessoais partilhadas connosco, terem a coragem e a frontalidade, e agradeço-vos muito terem realmente aberto o coração e a alma, mas nesta pérola recordo uma peça de teatro que vai estar na Comuna em Lisboa de 10 a 19 de Abril. Só para rematar, Rui e Tiago, o que é que vos permite dizer a quem nos esteja a ver e a ouvir para irem a correr ao Teatro da Comuna e ver esta peça baseada numa obra de John Steinbeck? Não sei, acho que há uma ideia existencialista muito forte neste espetáculo e há uma crítica social muito forte também. E eu acho que é preciso este tipo de teatro. É uma das missões do teatro. Sim. Mas principalmente neste momento, neste contexto. Acho que é preciso mesmo perceber que aquilo que tu tens, as tuas posses, de onde é que vens, na verdade não conta para nada, porque se fores racista e tiveste de receber o sangue de uma pessoa com a qual tu achas que o sangue é o mesmo, e as fragilidades são as mesmas, e a natureza humana é a natureza humana, ponto. Eu acho que o espetáculo também fala um bocadinho sobre isso, sobre esta nossa condição humana de querermos mais, mas Exato. Depois, quando se calhar temos, se calhar queríamos voltar atrás, eventualmente, porque se calhar estávamos bem e não sabíamos. É um bocado isto. É, por aí. Não sei. Pronto, eu acho que ele já disse muito aquilo que eu acho que o espetáculo tem, a mais-valia deste espetáculo. É o contexto, é o fazer-nos pensar um bocadinho o que é que andamos todos aqui a fazer, e sobretudo é uma condição para a não resignação. Eu acho que as pessoas têm que ser alertadas, abanadas, falar. O teatro é político nesse sentido, não há nada de política aqui, não há esquerdas, direitos ou partidarismos, não é nada disso. É o ser humano e as suas aspirações, as condições em que sobrevive, e o poder, a gestão dos pequenos e grandes poderes. E, portanto, basicamente é uma alegoria para tudo o resto. E, portanto, neste momento absolutamente assustador, mundialmente falando, não há sítio que escape. E, portanto, é que estamos aqui numa nova ordem, como eles lhe chamam, e sem perspectivas de melhora. E sem perspectivas de nada, a não Aliás, ser piorar. Perspectivas de pior, na Portanto, verdade. é muito importante este tipo de texto. E a Companhia da Esquina tem procurado nas suas temáticas ir para já o Terror e Miséria do Terceiro Reich. Do Terceiro Reich foi um bocadinho na onda. Eu, paralelamente, o ano passado ensinei com os meus alunos, foi uma coincidência, o mesmo texto já o ia fazer, e, portanto, falei muito deles serem miúdos e não perceberem em que estado é que estamos, mas falei-lhes muito da efetividade da escolha daquele texto naquele momento, e eles agora estão a perceber. E é só mais uma coisa, que acho que é um ponto muito importante da peça e do texto. É um poema, aquilo é lindo. É lindo, é maravilhoso. O texto é lindo. É a literacia e o acesso à literacia. E até que ponto, com tanta ignorância, eu vou pôr política, mas hoje em dia acho que é uma coisa que vem da escola.
Completamente. Como é que é possível que os americanos tenham tomado uma decisão destas? É porque estão profundamente mal informados. Desculpa. Sim, não, e é a questão mesmo da literacia e do acesso ao ensino e à cultura. Há décadas que propositadamente não expõem assim baixinho. Eu não me lembro na escola toda de ouvir falar. Ninguém me disse o que é que era à esquerda, o que é que era à direita. Nunca. E eu duvido que hoje em dia digam aos miúdos, claro que há de haver pessoas que dizem, o que é a esquerda e o que é a direita. Os miúdos não sabem. E obviamente podem saber outras coisas, podem ser engenheiros, mas se calhar politicamente são inúteis às vezes. Inúteis no sentido de para além de muita gente não vota hoje em dia, vota de uma forma ignorante, sem ler quais são os programas. E achas que alguém tem paciência? Pois, mas deviam ter. Mas é difícil, porque senão... os partidos populistas depois usam aquilo que são o target dos miúdos e as redes sociais deles, os TikToks e não sei o quê, e é por aí que os outros partidos... Olha, isso dava-nos... por aí, dava outros 45 minutos. 45 mais 45 mais 45. Desculpa, eu vou-me calar. Não. Não te cales porque... Não me calarei nunca, mas pronto. As melhores pérolas ainda estão para vir. Exato. Muito obrigado, Rui. Obrigado, somos nós. Obrigado, Tiago. Até breve, então. Muito obrigado. Vemo-nos por lá. Estão intimados a regressar, quando quiserem, quando puderem. Quando tiverem coisas engraçadas